É difícil você comentar e argumentar determinadas coisas porque a gente sabe a sensibilidade que o povo se encontra. É fácil a gente notar como as pessoas estão manipuladas, com medo, sendo direcionada a um determinado caminho que talvez elas não desejem de determinado modo. Mas a gente sabe que tudo isso também foi provocado por ela mesma, ou é provocado por ela mesma, mas sem mesmo ela saber. E o que faz com que eu venha hoje aqui diante dessas câmeras, além de fazer a gravação disso para posteriores, para uma reflexão momentânea da minha vida, eu acredito que determinadas informações, dependendo do seu grau e dependendo do momento que você se encontra, talvez seja útil para você de alguma maneira. Você poder identificar algumas coisas. Hoje em dia, eu agora com os meus 40 e poucos anos, já chegando aos meus 50 anos de idade, eu consigo, de certo modo, refletir sobre algumas coisas do mundo. Eu consigo entender por que determinadas coisas são da forma que são e como elas se refletem no mundo. Vou até baixar esse laptop aqui que eu não vou precisar dele. Que tudo que eu vou falar aqui vai ser diretamente para você que está me ouvindo, de forma bem objetiva e direta. Vou expor aqui a forma como eu penso no que está acontecendo hoje em dia. Vamos aqui fazer uma série de reflexões no decorrer desse canal. Esse canal eu tenho deixado ele particularmente separado para situações mais pessoais, situações onde eu deixo as minhas reflexões um pouco mais ocultadas. Eu vou explicar a você por quê. Eu entendo a fé, eu entendo a necessidade da fé, mas da mesma forma como eu entendo a necessidade da fé e compreendo que cada pessoa está em seu momento e ela deve sim seguir e ter algo a que acreditar, isso é importante. O problema é quando você percebe, não somente você percebe, eu acredito que muita gente sabe disso. Muita gente sabe sobre a manipulação, muita gente conhece as regras do jogo. O problema é que aqueles que dominam a guerra do jogo, ele domina você. O problema é você acordar, comer, dormir, procriar e achar que está tudo muito bem. Você dormir, acordar e ir trabalhar novamente todos os dias da sua vida, achando que a vida é somente isso. Enquanto isso, existem seres, existem coisas metafísicas que estão simplesmente se alimentando, seja do seu medo, do seu prazer, do seu sêmen, ou simplesmente da sua morte, do seu sangue. Isso, é claro e evidente, já foi descrito em Energia Abril, já foi descrito em várias redes e linhas ocultistas do mundo. Todo mundo, por assim dizer, que se interessa por esse lado meio oculto das coisas, porque o modo oculto é que você tem que entender. Por que oculto? Porque ela é oculta para algumas pessoas. Nem todo mundo tem a paciência, entendimento ou mesmo a querência de saber sobre essas coisas. O problema é que quando se descobre esse formato da manipulação, quando se conhece esse tipo de coisa, geralmente as pessoas se guardam, se resguardam, ou se resguardam dentro de um grupo, como temos aí diversos grupos que dizem secreto, mas secreto por quê? Porque não pode argumentar ou comentar o que eles fazem lá dentro. E geralmente o que faz lá dentro é apenas repetir informações entre eles sobre determinadas situações que o mundo fica de fora. O que você faria se você acordasse um belo dia? Vou tentar ser bem direto nesse vídeo. Vou tentar ser bem direto não somente nesse vídeo, mas em toda a série que eu quero falar. Hoje eu quero falar de uma formalidade mais genérica, de forma como a manipulação se encontra no nosso meio. Mas você já imaginou acordar um belo dia e de repente ter um despertar de que Deus não é bom e nem mal? Como foi a priori, um certo pensamento de algumas religiões, por assim dizer. Ah, mas Deus é bom o tempo inteiro? Ah, Deus não é bom. Você julgar Deus não é bom, aí pega e manda matar. Mata isso aí, porque tem que dizer que Deus é bom. Mas com o tempo se descobriu, mas como é que Deus pode ser bom o tempo inteiro se determinadas coisas acontecem na nossa vida? O que é que acontece? Nós temos que pensar em uma maneira de mostrar que Deus é bom, porém, se por acaso algo dá errado, é por causa de algum mal que o próprio homem fez.
Haja visto que desde a nossa criação algo já deu errado ou não. Se você for parar para pensar, desde Adão e Eva algo já deu errado. Algo já veio intrinsecamente ali filtrado, tanto é que essa história precisou ser registrada. No decorrer de toda uma busca, de toda uma linha de conhecimento, claro e evidente, eu não tenho intenção aqui de afastar você da fé. Claro, se você já tem a sua fé enraizada, é bom. Eu só estou aqui porque eu quero que você reflita um pouco, uma visão um pouco para o lado. Olhe um pouco para o lado e observe o que está acontecendo ao seu redor. Você está sendo manipulado pelo seu pastor, pelo seu padre, pela sua igreja, pela sua religião, pela sua fé, pela sua crença? Ou não? Pare um pouco e pense nisso. E ao identificar se por um acaso você estiver, por quê? Porque há essa necessidade de manipulação do controle dessas massas, especificamente. Dominação da própria mente. Para que serve isso? Se nada muda nesse mundo. Você tem notado mudança de fato? Você tem notado se algo realmente tem sido feito de forma diferente? Se coisas maravilhosas pararam de acontecer simplesmente por causa de uma narrativa, se antes o mar vermelho se abria, se antes se ressuscitava mortos, e se antes se fazia milagres e milagres, se antes as coisas eram mais extraordinárias, pelo menos como estão escritas, porque de repente de uma hora para outra se parou de acontecer? As coisas simplesmente pararam de acontecer ou mudaram de formatação, e essa visão por quê? Porque essa visão não retorna novamente. Somente um grupo seleto de pessoas tem o privilégio de chegar e dizer: Deus me disse isso. Da mesma forma como Deus me disse que tinha que queimar essas bruxas. Da mesma forma como Pilatos disse: eu lavo minhas mãos e vocês decidem. Você já parou para pensar que tudo isso é uma formatação de narrativas para você se tornar o que se tornou hoje, alimento? Nós, de certo modo, quanto mais ignorantes, essa é a verdade, nua e crua, quanto mais ignorante você é, mais você fica cercado no seu próprio mundo, vivenciando o seu próprio mundo. E não entende que você pode estar sendo dominado, manipulado pelo medo, pelo seu sêmen, pelo seu prazer sexual, pelo seu prazer da conquista, pelo seu prazer momentâneo. Quantas das vezes você é vencido pelo prazer de uma simples torta? Lógico, eu fui bem irônico dessa vez. Mas você há de conceber e perceber junto comigo que há uma verdade nisso tudo. Há uma verdade manipuladora nas escritas, não importa qual seja a religião, toda ela vai puxar a sardinha para o seu lado. Toda ela vai querer te convencer de uma verdade absoluta, quando essa verdade absoluta nem se manifesta de fato. Deus, aonde ele estava? Aonde ele está? Foi tão fácil aparecer para Isaac e Abraão. Naquele momento terrível, onde o Abraão ele é obrigado a sacrificar seu próprio filho. E de repente ele diz: não, eu mudei de ideia. Mudou de ideia, como mudou de ideia em algumas situações. Mudou de ideia como mudou em determinadas situações. Mas permite que reis, imperadores, façam desgraças pelo mundo inteiro. O imperador diz: matem todas as crianças. E um pai e uma mãe com uma criança desesperada em punho são obrigados a fugir pelo mundo. Entenda, eu não estou aqui para disputar território com nenhum sábio, nenhuma pessoa intelectual desta área. Também não estou aqui para desviar você do que você acredita. Estou aqui para que você tenha mais fé, se esse for seu objetivo, mas uma fé racional. Eu acredito sim que existe uma força, e essa força ela é criadora de todas as coisas. Agora, se ela tem um nome específico de Javé, Jeová, Deus, ou Plutão, ou Marte, Vênus, eu não sei. Nós, humanos, quem damos nome aos bois, ou aos santos dos santos, ou simplesmente aos deuses. Foi assim desde o princípio, foi não? Será que você não imagina? Será que você nunca percebeu que foi dessa maneira desde os primórdios dos tempos? Onde simplesmente
um ser, recebia um nome, fazia o seu bem-querer, da forma como queria, e depois de alguns milênios, alguns anos, alguns centenários, se percebe que ele não é mais aquele Deus como se imaginava. Mas entenda, uma população inteira, uma nação inteira, por gerações e gerações, acreditavam sim que Thor existia, que simplesmente os deuses gregos, os deuses romanos, não somente nessa liturgia, mas também em outras, e em todo o mundo, seja ela onde for. Sempre a crença existiu enraizada no DNA humano. Mas por quê? Porque a assinatura de Deus já está no nosso próprio DNA. Por que ele está no DNA e não está na presença todos os dias quando algo ruim acontece? Ou será que está e não se preocupa com isso? Ok, não estou aqui só para fazer questionamentos. Estou aqui apenas jogando para que você raciocine sobre isso. Nada demais. Mas também não é para você ficar aí achando que tem que ter raiva de Deus da criação. Não. Mas é importante você saber. É importante, pelo menos eu penso ser para mim, importante eu saber se quem está me comandando, quem está me governando, está usando de manipulação ou não. Quem está acima das coisas, quem está votando por mim, quem está falando por mim, ele está realmente fazendo aquilo que é bom para o povo ou não? Por exemplo, o nosso Brasil. Não estou aqui, nem gosto de falar de política, mas eu acho que a ideia do Brasil de hoje, que a gente está vivendo, é uma visão bem clara do que é ser dominado ou manipulado por um mau governo, ou por alguém que está no poder, se a gente tem a certeza se ele realmente detém as características essenciais de um líder. Claro, é evidente, existem aqueles que carregam bandeiras, que acreditam que um lado B ou lado A vai resolver o problema, quando na verdade o problema já está enraizado desde a sua terra e idade. Quem de nós aqui nunca teve aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquela avó, que diz assim: desemboca essa sandália, garoto, desemboca essa sandália ou tua mãe vai morrer, teu pai vai morrer, alguém vai morrer. Lembra disso? Quem é das antigas deve lembrar que deixar uma sandália emborcada era mau agouro, sim ou não? Porém, entenda que isso aí está dentro do consuetudinário, ou digamos, costume dos antigos. Quando algo é antigo e vem sendo colocado na mente das pessoas de forma gradativa, começa com uma coisa bem simples que falamos para os nossos filhos: se você não fizer, o homem do saco vai te levar. Se não fizer isso, Deus vai te castigar. Lembra? Quantos aqui devem lembrar que quando você, muitas das vezes, com raiva ou com algum tipo de sentimento ruim em casa porque alguém falou alguma coisa, ou você brigou com a sua família, com sua mãe, e sua mãe fala: não faça isso com sua mãe, que você vai pagar. É você sair na rua e aquele emocional faz com que você leve uma topada e você vai logo pensar: poxa, minha mãe falou e aconteceu. Vocês entenderam? Que existe uma situação cognitiva, que eu não vou tentar diagnosticar nada, que eu não estou aqui para isso, que sobre o que o homem foi totalmente manipulado em sua toda geração. E hoje ele não vive mais sem essa manipulação, e isso eu acredito ser a pior de todas as situações, ou doenças, por assim dizer. É você aceitar a síndrome de Estocolmo, né? Você aceitar que está sendo manipulado, como diz alguns entre paredes, fala assim: você está sendo sodomizado. É ou não? Estamos ou não estamos em uma situação crítica na nossa vivência? Claro, alguns vão apelar pelo dinheiro. Mas eu tenho dinheiro, eu tenho grana, eu consigo viver de qualquer maneira e fazer tudo o que eu quero. Mas até onde? Até quando uma doença surgir e você resolver ir para uma igreja e adorar de todo o coração, Santo dos Santos é o Senhor. E assim você vai fazer. A minha missão aqui é tentar mostrar para você de uma forma categórica que, se você gosta, se você prefere se manter assim, com a manipulação, sendo manipulado, sendo dominado, não importa.
Não importa qual seja o nome da igreja ou o nome do Deus que você serve. Se você gosta e se sente bem, beleza, perfeito. Esse vídeo não é para você. Se tudo te faz bem, se você não tem dúvida sobre nada, permaneça, não tem problema nenhum. Permaneça seguindo como você está. Mas, porém, é muito claro você entender que quando o mundo quer, quando o mundo deseja, quando simplesmente o mundo se irrita com o humano, ele se saculeja e se livra de nós como se livra um cachorro de suas pulgas, de suas pragas. E assim é. Entenda que eu não estou falando aqui uma coisa impossível de você ver. Agora há pouco, um barco virou. Um tempo atrás, um balão caiu. Outro tempo atrás, um navio afundou. Um avião caiu. E coisas acontecem todos os dias. Ah, mas porque coisas acontecem todos os dias, você quer dizer que não existe Deus? Não Deus como a gente foi ensinado. Será que você não percebe que o Deus que foi entregue para nós, desde os primórdios dos tempos, foram sempre Deus objeto? Com objeto de crença. Lógico, quem usou pela primeira vez essa palavra foi o Spinoza. O Deus de Spinoza sempre pensou dessa maneira. O Spinoza sempre pensou no seu Deus dessa maneira. Que o Deus simplesmente é um objeto de crença. Porém, se você raciocinar de uma forma mais aprofundada, muitas das pessoas até sabem disso. Eu tenho em minha consciência que, de repente, os padres ou pessoas que estudam mais profundamente a Bíblia devem perceber isso, devem perceber totalmente a manipulação ali, forçando você a pensar uma coisa de acordo com como você pensa, ou como você traduz. Quando você lê uma peça, quando você lê algo, um roteiro, e esse roteiro ele deixa no imaginário do leitor a sua própria interpretação, coisas complicadas acontecem. Sim ou não? É a Bíblia. É toda e quase toda e qualquer obra literária voltada para a religião. Muitas das vezes depende de como você se sente ao ler aquilo. Quantas e quantas literaturas vamos ver nesse caminho, nesse percalço? Porém, existe uma situação. Quando essa doença, quando essa falta cognitiva, ele se torna realmente ruim. Quando você aceita, quando você quer passar por aquilo, você já está acostumado, é assim mesmo, tal. Beleza, não tem problema. Não tem problema a gente viver manipulado, não tem problema eu viver dessa forma, porque eu quero viver assim. Eu vou escrever a minha vida e vai ser dessa maneira. Mas e aí? Até quando você vai poder escrever a história? Haja visto que você não tem o livre-arbítrio. Ok, não vamos entrar nesse ponto do livre-arbítrio, porque isso aí vai ficar por conta de cada um. Tem pessoas que acham que tem livre-arbítrio, outras pessoas acham que isso não existe. Porque se você nasce já pré-condenado de alguma coisa, há um problema. Se você já nasce com algum tipo de dívida antiga que alguém fez lá no final, que você veio para cá, mas dizem, né? Mas isso é coisa de Deus. Esse é o grande problema. Quando eu não consigo resolver alguma coisa, quando eu não consigo dar resposta para algo, eu digo e lanço para alguém que não vai me responder. Eu digo que isso é um projeto de Deus, eu digo que isso é uma coisa de Deus, eu digo que isso é do Espírito Santo, eu digo que isso é de qualquer coisa. Quando o filho nasce de uma mulher virgem, por quê? Porque ela nasceu de uma mulher virgem? Não, foi um anjo que chegou aqui e falou que ela ia ter, e esse filho ia ser o filho de Deus. E assim foi feito. E a gente junta todas as histórias e vê que a narrativa foi montada. Narrativas e narrativas montadas uma em cima da outra. E se você se aprofundar literalmente na situação, você se perde. Aí o que acontece? Eu sei, porque eu tenho a informação que muitos pastores chegam nessa exegese, chega nessa mentalidade de pensamento. Quando chega nessa mentalidade de pensamento, eu sei que muitos chegam a essa conclusão, para e pensa, pô, realmente tem alguma coisa errada por aqui. Mas sabe de uma coisa? Os meus fiéis estão muito bem, obrigado. Estão pagando o dízimo muito legal, bonitinho ali, tranquilo. Muitos não reclamam, não quero saber disso aqui. Porque eu não sei se vocês lembram do livro de Eli. O livro de Eli também fala sobre a Bíblia, né? O livro de Eli é um filme que
simplesmente ele abre bem esse campo aí da interrogação. Você observa que mesmo com todo aquele contraste, mesmo com toda a história contada da narrativa do filme, para causar emoção e tal, eu posso falar dessa forma, porque eu sei como é que se constrói um roteiro, eu sei como se cria uma retórica para prender o indivíduo numa tela de cinema e tal, porque eu sou diretor de cinema e também eu sou editor, e também sei fazer algumas coisas relacionadas à produção cinematográfica. Então é muito simples a gente perceber como a manipulação foi feita mediante na construção do filme. Porém, fica claro ali que o livro de Eli, que era a Bíblia no caso, a gente percebe, não? A gente percebe que aquele que detém um pouco de informação, aquele que detém a informação, ele vai deter o poder. Ele queria a Bíblia não para chegar e divulgar para as pessoas. Ele não queria a Bíblia para pregar a palavra de Deus e informar as pessoas de que existe uma salvação ou coisa parecida. Não. Ele queria ter aquela palavra em mãos para dizer que tem o poder e a total autoridade. Foi assim ou não foi durante toda a história? A gente vai ver reis, a gente vai ver imperadores que durante toda a sua vida eles chegaram a um patamar, a um espaço de tempo onde simplesmente eles se denominavam deuses. Sim ou não? A gente vai ver no 300 de Esparta, a gente vai ver nas histórias que são contadas que a maioria dos imperadores, seja ele quem fosse, todos os conquistadores de uma certa maneira chegaram a um patamar de divindade. Foi assim em toda a história. E você acha que a criação, que a junção da Igreja Católica sobre um Cristo crucificado que veio para salvar o mundo e ressuscitou e vai voltar, você acha que isso também não é uma história? Você acha que nisso aí não existe uma alegoria muito bem fantasiada para poder segurar e prender as pessoas durante um certo tempo? Claro, evidente, as pessoas vão dizer, cara, não fala isso. Ah, isso é um pecado, isso é ser um herege. Ok, foi assim durante toda a eternidade. Todo aquele que tinha um pensamento contrário, tinha um pensamento diferenciado daquele da classe dominante, ele era crucificado, queimado, coisa parecida. Isso que eu estou falando agora durante muito tempo, quando foi o surgimento de várias, vamos dizer, ordens ocultas, ordens secretas, seja lá como queira usar, surgiram basicamente com esse nível de pensamento. Nós sabemos desse segredo, nós sabemos que o procedimento aqui é esse, mas a gente não pode falar. O que é que a gente faz? Cria-se um grupo, uma seita secreta, um grupo secreto, ou seja lá como for, um grupo ocultista, como queira ser classificado, e ali eles discutem sobre aquelas verdades absolutas ou não, sobre as crenças e descrenças, e guarda aquelas informações para eles. Enquanto isso, o povo de fora continua comendo, dormindo e procriando, achando que está tudo bem. Quem busca o conhecimento detém o conhecimento e domina o povo. Aquele que não tem o conhecimento simplesmente é dominado. Sempre foi assim. E às vezes esse conhecimento não é porque a pessoa merece ou tem algum tipo de poder, e sim porque o poder chegou até ele e ele agora tem o poder de dominação. Nem todo aquele que está no poder, ele teve realmente ou tem realmente um conhecimento de fato sobre alguma coisa, sim ou não? Quantas pessoas você acha que existe no mundo, que hoje domina o mundo, que ele realmente não tinha nem título para chegar naquilo ali? Mas nós, já acostumados com a ideia de que quem chegou no poder é porque o povo quer que esteja ali, então essa pessoa recebe todo o poder no céu e na terra. E assim, nós endeusamos pessoas, nós amamos pessoas, nós elegemos pessoas e essas pessoas dominam a gente. E elas detêm um segredo. O problema é, que segredo é esse? Elas detêm um segredo, elas têm um conhecimento e esse conhecimento pode ser simplesmente uma simples coisa. Você é um alimento intelectual. Você é um alimento espiritual. Você é um alimento para alguns determinados seres que vivem em outras dimensões. Ah, não, isso aí é um pensamento muito ocultista. Ah, não, isso aí é um pensamento que somente em seita e tal. Não. Eles, dentro de determinadas seitas, até sabem desse tipo de coisa. Mas acontece que seu pastor também sabe. Mas acontece que seu padre também sabe. Mas acontece que todo aquele que mexe com a espiritualidade de alguma maneira, ele sabe que há sim uma manipulação, erros e coisas que foram atribuídos. Narrativas que foram atribuídas durante toda a história para convencer você de uma verdade. E essa verdade, às vezes, não é tão bonita como se pinta. Ao mesmo tempo, há o segredo da manipulação, a ideia do próprio diabo, coisa que a gente já sabe que nunca foi assim. Diabo, inferno, Satanás, seja o que for. Seja o que for, ele sempre foi inventado, criado de alguma maneira, uma história, uma alegoria em cima da outra. Então, você quer dizer que não existe o mal? O mal depende de como você queira determinar isso.
Será que existe mesmo um anjinho desse lado e outro anjinho desse lado, conversando, brigando entre os dois, na sua cabeça, e você é que toma a tal decisão? Sim ou não? E se você realmente acredita que depois de matar milhares de pessoas, você vai para o céu, e lá nesse céu você vai ver ruas de ouro e vai ter 1000 virgens para você. Eu não sei qual é a narrativa que você vai escolher. Se você vai querer andar numa terra de ouro, se qualquer pessoa vai se salvar, só basta dizer, eu me salvei. Como eu vejo isso? Eu vejo pessoas que fazem merda a vida inteira. Perdão a expressão da palavra, mas isso é uma verdade. Eu acho isso absurdo, uma pessoa que faz merda a vida inteira. E depois chega um momento, quando ele está velho, cansado da vida, aí tal, ou simplesmente já está cansado daquelas coisas que aconteceram com ele, porque eu conheço muita gente assim, que se cansou de determinadas coisas, determinada vida, não conseguiu o que queria, aí simplesmente opta por uma igreja. Opta por uma salvação imediata. Ok, existe sim um arrependimento de ter feito coisas ruins, o arrependimento de ter sido uma pessoa melhor. Ok, o arrependimento existe. Porém, existe em fator de uma verdade. O problema é que ele formula essa verdade como uma verdade absoluta e, no final, não é nada disso. Ah, mas você não pode ter certeza sobre o céu e o inferno. Quem tem? Quem é que tem a certeza do que vai fazer depois daqui? Existem forças argumentando, existem coisas argumentando, existem energias ao nosso redor? Existe. Manipula aquele que sabe manipular. Organiza aquele que sabe organizar. Manda aquele que conhece e obedece aquele que tem juízo, ou o que não tem juízo. Se a gente for parar um certo tempo e raciocinar como o mundo tem sido manipulado durante todo esse período, a gente vai perceber. A gente vai perceber em certos fragmentos de contos, de histórias. A gente vê a Arca de Noé, totalmente, alegorias. A gente vai ver Mar Vermelho, ok. Ah, mas você não pode falar que isso não é verdade, que isso, aquilo... Eu estou dizendo para você que existe pesquisas, estudos, vários direcionamentos, mas só que eu não estou aqui para poder ensinar para você a pensar. Eu acho que já estamos em um período de tempo onde você pode refletir sobre o que é certo ou errado. Mas se você se sente feliz na sua ignorância de aprender e viver dessa maneira achando que o que você aprendeu, o que você sabe é a pura verdade, por exemplo, o que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que é verdade absoluta. Não é a verdade absoluta que eu estou falando, nem sou dono da verdade, nem tenho pretensão de ser. Eu só estou dizendo claramente que você abre o olho e veja se está sendo manipulado ou não. Ah, não, mas eu quero ser manipulado pelo meu Deus Todo-Poderoso, Salvador. Ok, beleza, é uma escolha sua.